O cálculo diferencial integral é a mais poderosa ferramenta matemática da atualidade. Sua descoberta tem contribuído para a evolução de diversas outras ciências. Para chegar a essa descoberta, a humanidade estuda o assunto há séculos, buscando respostas para problemas de áreas e tangentes. E, atualmente, com a contribuição de diversos pensadores, percebe-se que a aplicação do cálculo é muito maior do que imaginado inicialmente. Após Newton e Leibniz, diversas outras personalidades matemáticas trabalharam para lapidar a ferramenta, como os irmãos Bernoulli, L'Hospital, Lagrange, D'Alembert, Cauchy, Weierstrass e Riemann. O cálculo infinitesimal é o estudo do movimento e da mudança. E antes da sua descoberta, os matemáticos ficavam bastante restritos às questões estáticas de contar, medir e descrever as formas. Com um novo cálculo, foi possível que os matemáticos estudassem o movimento dos planetas e a queda dos corpos na Terra, o funcionamento de máquinas, o fluxo dos líquidos, a expansão dos gases, forças físicas tais como o magnetismo, a eletricidade, o voo, o crescimento das plantas e animais, a propagação das epidemias e flutuações dos lucros. A matemática tornou-se o estudo dos números, da forma, do movimento, da mudança e do espaço. História do cálculo integral. O primeiro registro que se tem do que se parece ser a estimativa primitiva da área de uma superfície curva é o papiro egípcio de Moscou, escrito aproximadamente em 1890 a.C., onde o escriba pede a área da superfície de um cesto e resolve a questão com um cálculo semelhante a uma fórmula de integração. Além disso, o mesmo papiro traz, entre outros problemas matemáticos da vida cotidiana dos egípcios, o cálculo do volume e um tronco de pirâmide. Outra contribuição importante e antiga ao problema da área é a questão quadrada do círculo, datada de 430 a.C., por Antífon, um filósofo do período pré-socrático. Ele teria antecipado a ideia de que era possível exaurir a diferença entre a área de um círculo e um polígono regular inscrito nele, através de sucessivas duplicações do número de lados do polígono. E como é possível construir um quadrado com área igual à de qualquer polígono, seria possível construir um quadrado com a área igual ao do círculo. O argumento de Antífon foi criticado, sob a alegação que jamais se esgotaria a área do círculo. Os gregos da antiguidade tinham grande conhecimento acerca das áreas de triângulos, círculos e configurações relacionadas, mas calcular a área de qualquer outra figura era um problema sem solução. O matemático grego Arquimedes desenvolveu um método do equilíbrio para calcular a área de regiões limitadas por parábolas, espirais e várias outras curvas. De acordo com Ives, o método de Arquimedes utilizava de que deveria ser feito o seguinte procedimento para se determinar uma área ou volume de uma forma: corte a região correspondente num número muito grande de tiras planas ou de fatias paralelas finas e pendure esses pedaços numa das extremidades de uma alavanca dada, de tal maneira a estabelecer que o equilíbrio com uma figura de área ou volume centroide conhecidos. Arquimedes usava um método do equilíbrio, que se utilizava o momento do corpo para auxiliar no cálculo da área ou do volume, e usava o método da exaustão, em seguida, para conseguir uma demonstração rigorosa de seus resultados. O método da exaustão é o equivalente grego do cálculo integral e foi acreditado por Arquimedes a Eudoxo de Cnides, discípulo de Platão. Ele afirma que uma grandeza pode ser subdividida indefinidamente, baseando-se na proposição de que, se de uma grandeza em qualquer subtrai-se também uma parte não menor que a sua metade, o restante subtrai-se uma parte não menor que a sua metade, e assim por diante. Se chegará, por fim, a uma grandeza menor que qualquer outra predeterminada da mesma espécie, chegando assim aos infinitesimos. Entre os matemáticos antigos, quem aplicou da melhor maneira o método da exaustão, chegando muito próximo da atual integração, foi Arquimedes. Ives diz que Arquimedes chegou a resultados equivalentes a muitas integrais definidas que são utilizadas atualmente para o cálculo de áreas e volumes. Apenas por volta do início do século XVII, as ideias de Arquimedes tiveram novos desdobramentos na Europa Ocidental.
O engenheiro belga Steven usou um método semelhante ao de Arquimedes em suas atividades na área da hidrostática para determinar a força exercida pela pressão de um fluido sobre um dique vertical. Basicamente, a ideia consistia em dividir o dique em fatias horizontais e então fazer cada uma girar em torno de suas bordas, superior e inferior, até que elas se tornassem paralelas ao plano horizontal. Fundamentalmente, é esse o método usado hoje. Dos primeiros europeus modernos que desenvolveram ideias sobre os infinitesimos em trabalhos com integração, merece destaque o matemático alemão Johann Kepler. Ele utilizou o processo de integração para calcular as áreas envolvidas na sua segunda lei do movimento planetário e também para calcular o volume de que se ocupou em seu tratado sobre a capacidade dos barris de vinho. Kepler tinha pouca paciência com o extremo rigor do método da exaustão. Porém, apesar das objeções levantadas sobre seu trabalho do ponto de vista do rigor matemático, conseguiu resultados corretos, de maneira bem simples, e seus métodos são utilizados até hoje pelos físicos e engenheiros para armar problemas. O matemático italiano Boaventura Cavalieri publicou em 1635 um dos livros mais influentes no início do período moderno, Geometria Indivisibilius Continuorum, onde afirma que uma área pode ser pensada como sendo formada por segmentos ou indivisíveis, e que volume pode ser considerado como composto das áreas que são volumes indivisíveis ou quase atômicos. Foi o mesmo tipo de raciocínio que Arquimedes usou em Um Método, uma obra onde descreveu a forma que utilizava para deduzir suas descobertas, e que na época estava perdida, ou seja, não era de conhecimento de Cavalieri. Boyer afirma que o princípio geral do método dos indivisíveis pode ser resumido pelo teorema de Cavalieri. Se dois sólidos têm alturas iguais e se seções feitas por planos paralelos às bases e as distâncias iguais desta estão sempre numa dada razão, então o volume dos sólidos estão também nessa razão. Os princípios de Cavalieri diziam para considerar uma porção plana como formada de uma infinidade de cordas paralelas em um sólido formado por uma infinidade de seções planas paralelas. Aí, fazendo-se deslizar cada um dos elementos do conjunto das cordas paralelas da porção plana ao longo de seu próprio eixo, para que as extremidades da corda ainda descrevam um contorno contínuo, a área da nova porção plana será a área da figura original, uma vez que ambas são formadas das mesmas cordas. E para o cálculo do volume de um sólido, se faz o mesmo, com as seções planas desse sólido. Desta forma, podemos escrever os princípios de Cavalieri, que permitem resolver intuitivamente muitos problemas de mensuração. 1. Se duas porções planas são tais que toda reta secante a elas e paralela a uma reta dada determinada nas porções de segmentos de reta cuja razão é constante, então a razão entre as áreas dessas porções é a mesma constante. E segunda, se dois sólidos são tais que todo plano secante a eles e paralelo a um plano dado determina no sólido seções cuja razão é constante, então a razão entre os volumes desse sólido é a mesma constante.